Yo, Geeks, tudo em cima! Depois dos últimos capítulos de Jujutsu Kaisen módulo, Dabura Caraba com toda certeza tem se colocado como um dos feiticeiros mais fortes de toda a trama de Jujutsu, deixando para trás há muito tempo Yuki Tsukumo, Suguru Getou, outros feiticeiros que ficaram por aí pelo caminho, Hajime Kashimo, até mesmo grandes potenciais como Higuruma. O Dabura simplesmente é insano, por mais que ele tenha vindo para a Terra com conhecimento sobre o Mur, que é equivalente à energia amaldiçoada, nós sabemos que o Dabura conseguiu se equiparar de forma inacreditável nos últimos capítulos. Mas, meus amigos, será que a expansão de domínio de Dabura é realmente algo coeso na trama de Jujutsu? Será que não é uma forçação de barra? Será que Gege Akutami não exagerou mais uma vez? É o que nós vamos discutir depois da vinheta. Vamos lá, desde o começo de Jujutsu Kaisen módulo, o Dabura é colocado numa expectativa muito alta. Assim que ele entra em contato pela primeira vez com os seres humanos, os humanos lhe definem como alguém igual ao Sukuna. Alguém que poderia realmente ter um potencial gigantesco através da energia amaldiçoada. O Dura veio falar isso posteriormente sobre como o Dabura, ele sempre foi alguém que nunca se importou muito com combates, com batalhas, porque ele nunca tinha encontrado alguém que poderia lhe dar uma batalha, um combate de verdade, uma luta de verdade. E automaticamente ele nunca chegou nesse potencial, ele nunca alcançou esse potencial. E os últimos capítulos mostraram pra nós que ele realmente é um gênio do Jujutsu. É alguém que a gente chega a observar e prestar atenção de que, caraca, parece que o Jujutsu foi feito pra esse cara. E até mesmo a gente fez um vídeo ontem muito legal de como o Dabura, ele é quase um hint character de como foi ou de como seria ali o Sukuna na era Heian, se a gente tivesse visto o Sukuna. Porque analisando tudo o que aconteceu com o Sukuna, das informações, das poucas informações que nós sabemos, é muito possível imaginar que o Sukuna, ele não tinha muitas informações sobre o Jujutsu. Então tudo que ele aprendeu possivelmente veio do IC, veio ali da questão da energia amaldiçoada reversa, da energia, da técnica, expansão de domínio. Isso foi através do IC. Mas a pegada com o Dabura agora no último capítulo é sobre a expansão. Nós vimos ali ele usando energia reversa, observamos ele utilizar a técnica reversa e agora aplicar a sua técnica reversa em uma ação de domínio. Só que será que o Dabura usar a expansão de domínio, depois de nós esperarmos o Itadori por mais de 264 capítulos para chegar nesse poder, para chegar nesse patamar, não é forçado demais? Será que é um furo de roteiro? Pelo visto, ele não saber criar uma barreira. Será que ele já sabia criar uma barreira? Tem muitas coisas aqui pra gente destrinchar desse ponto com a expansão de domínio do Dabura. Ser o furo ou não, o que você não pode deixar de dar o furo aqui, lá ele, é você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Continue a fortalecer o canal do Geek Brasil, você que é fã de Jujutsu Kaisen, você que quer realmente mais conteúdos dessa obra, se inscreva e ajude a gente a chegar em 170 mil inscritos esse mês. Hoje é dia 7 e nós não saímos nem dos 161. Então vamos juntos pra gente chegar na nossa marca de 170 mil inscritos neste mês de fevereiro, pra gente chegar em 200 mil inscritos lá no final do ano. Então se inscreva e continue a ajudar o canal. Você também pode fazer parte aqui da Escola Técnica de Jujutsu. Continue a nos ajudar fazendo parte aqui das contribuições, seja pelo Pixzinho, seja pelo Valeu, seja através de se tornar membro do canal, você acumulando os valores doados, contribuídos aqui pro canal, chegando aqui no valor de R$50, você pode escolher um personagem e ficar acreditado em todos os conteúdos de Jujutsu. Bom, logo de cara, se eu não estiver enganado, lá no capítulo 8 ou no capítulo 9, o Sukuna, ele explica que o ápice do Jujutsu é a expansão de domínio. E ele vem explicando isso desde o começo do mangá. Ele fala, e é muito interessante porque o Gege Akutami, ele vem explicando as técnicas do Jujutsu de frente para trás. Ele vai pro ápice, que
que é a expansão de domínio, e depois ele vem explicando os outros conceitos, né, os outros contextos de forma mais aprimoradas, da forma como os outros personagens vão meio que se aprofundando nessas técnicas. Só que o Sukuna logo de cara falava no começo: a expansão de domínio é o ápice de um feiticeiro, porque uma expansão de domínio bem aplicada, bem estruturada, não tem mais que nenhuma maldição feiticeiro conseguir fazer, não tem como revidar, não tem como defender um ataque, a não ser que você tenha uma técnica amaldiçoada ali, uma expansão de domínio bem refinada ao ponto de ser equiparada com a do seu adversário. E lá no capítulo 15, o Gojo ele começa a explicar esse contexto, né, da forma como a expansão de domínio ela é a base para que todo feiticeiro continue a chegar no ápice, ou que pelo menos chegue no início do seu auge. O Gojo começa a explicar o lugar onde eles estão, que é o lugar onde o Jogo havia mandado ele. E aquilo ali é uma expansão de domínio. O Jujutsu, que é usado para construir um domínio próprio, como a técnica, cobre a área. O que eles, né, o Itadori, a Nobara e o Fushiguro passaram daquela vez foi um domínio incompleto que não recebeu uma técnica. Se fosse um domínio completo, vocês já estariam todos mortos. Então nós temos aqui dois estágios da forma como a gente havia já discutido desde o capítulo 264, quando o Itadori envia ali o Sukuna para dentro da sua expansão, de que o Itadori havia criado um domínio, uma hipótese, né, uma interpretação, de que o Itadori havia criado um domínio, mas não havia aplicado a sua técnica amaldiçoada no acerto garantido, porque ele queria conversar com o Sukuna ainda, e dessa forma, assim como o Tengen consegue fazer, o Itadori também conseguia mudar o cenário por toda ali a barreira, né, por aquilo que é colocado, porque dentro da barreira o cenário pode ser infinito, né, pode ser colocado ali numa estigma de forma infinita. E aí o que o Gojo fala? Se a barreira, se o domínio for criado através do domínio inato, sem uma técnica para um acerto garantido, então os feiticeiros podem sobreviver, como foi no caso da Nobara, do Itadori e também do Fushiguro. Mas por mais que o Itadori tenha morrer ali, o Fushiguro quase caiu de comes e bebes, a Nobara quase também foi de Vasco, mas de fato não tinha um acerto garantido, então era um domínio incompleto. E aí o Gojo vem e explica para nós que a técnica usada em um domínio com certeza vai acertar o seu oponente, ou seja, um domínio garante que a técnica vai acertar o seu oponente, com toda certeza vai acertar o seu oponente. E é exatamente o raciocínio que o Dabura foi tendo nos últimos capítulos. Ele queria um ponto, uma localização, uma ideia para conseguir acertar o seu oponente com uma técnica, né? Uma forma devastadora, sem errar, né, ou sem ter ali uma espécie de conseguir uma Horaga de desviar do poder, desviar da habilidade. Então, pensando nesse sentido, ele chegou à conclusão na expansão de domínio. Então, meus amigos, para você expandir o seu domínio, você precisa ter apenas duas coisas: ter uma técnica amaldiçoada e saber fazer barreiras. Tem feiticeiros que conseguem gerar ali uma técnica amaldiçoada, mas não conseguem expandir o seu domínio porque eles não conseguem expandir o seu domínio inato em uma barreira. No caso, o domínio inato é aquilo que nasce, é a essência daquilo que nasce com o feiticeiro. Então, que é o que vai gerar a técnica amaldiçoada do feiticeiro também. Tem feiticeiros que conseguem expandir a barreira, mas não possuem uma técnica através ali da sua inatibilidade. Então, como na essência ele não possui uma técnica, ele não pode expandir um domínio, mas eles podem expandir um domínio simples, que é no caso do Kusakabe e também ali do Ichiji, né? No caso do Ichiji é só através das barreiras. E aí, meus amigos, a gente já sabe que o Dabura, ele possui uma técnica amaldiçoada, uma das técnicas mais roubadas de Jujutsu Kaisen. Então, o Dabura, ele tem dois aspectos. Ele pode usar a sua técnica amaldiçoada da forma comum, as luzes ali sólidas, como a gente conseguiu ver, ou até mesmo consegue utilizar a sua técnica através da energia reversa, fazendo uma técnica de reversão para conseguir criar a luz negra. E é exatamente essa luz negra que ele vai usar contra uma Horaga para conseguir desintegrar ou tentar desintegrar uma Horaga de uma vez. Mas uma Horaga já está se adaptando. Porém, esse é um ponto para outro vídeo.
Só que, meus amigos, como que o Dabura expandiu o domínio dele, sendo que ele não sabia nada sobre barreiras? Será que ele realmente sabia algo sobre barreiras? Será que ele não sabia nada sobre barreiras e ele chegou a essa ligação? Será que ele chegou a esse ponto? Será que ele entendeu ali sobre barreiras também no momento que tava tudo acontecendo, tal? Ele teve ali uma concepção sobre o domínio simples? Será que o Maru e o Cross falaram pra ele alguma coisa que eles viram? Será que ele definitivamente sabia? Bom, os capítulos de Jujutsu Kaisen módulo apontam que o Dabura sabia sobre barreira. Isso porque no capítulo 2, o personagem Random lá, o sequestrador de criança, ele informa que os Simurianos já conheciam a técnica de barreira para tornar a nave deles invisível. E aí o que ele começa a falar? Ele começa a explicar tanto ali para o Tsurigi e também para Yuka, de que a comida da galera, dos Simurianos dentro da nave, estava se esgotando. E aí o que ele fala, né? Tanto as comidas quanto também ali os itens de higiene, né? As coisas que tem ali para reabastecer a nave estavam se esgotando. Então, como uma forma de bom agrado com os alienígenas, os humanos foram lá e iriam distribuir as comidas, distribuir ali os itens necessários para os Simurianos. E aí, através das suas informações, ele ficou sabendo que isso aconteceria às 20 horas no Planalto de Kurumayama, na província de Nagano. Se os efeitos visuais da técnica de barreira estiverem tornando a nave invisível, a barreira pode acabar ficando enfraquecida o suficiente para um feiticeiro Jujutsu conseguir ver a nave enquanto ela estiver sendo abastecida com suprimentos. Podem ir lá confirmar com seus próprios olhos. Então, sim, eles já conheciam o sentido de barreira. Talvez com outro nome, com outra percepção, com outra visão, mas em suma, assim como eles conheciam o muro como uma energia amaldiçoada, os Simurianos também já conheciam o conceito de barreira. Então não é um furo de roteiro, não se trata de um furo de roteiro e nem também uma forçação de roteiro. E olha só, como nós vimos na história principal, o Ichiji, durante toda a trama de Jujutsu, ele cria barreiras que são capazes de esconder coisas, ou até mesmo suprimir a emissão de um grande poder de energia amaldiçoada, como no caso ali da formação de um roxo. E não só a formação de um roxo, como uma amplificação do roxo, porque quando o Gojo ele dispara o roxo contra o Sukuna, ele está sendo amplificado tanto pelo Gakukanji, né, pela guitarra lá do Gakukanji, na verdade não é a guitarra, né, aqui é o Shimasen, tanto ali do Shimasen ali para o Gakukanji, quanto também para a dança da Utahime. E toda essa dança tá acontecendo, toda essa amplificação de energia amaldiçoada está acontecendo dentro de uma barreira. E o Sukuna que está ali, sei lá, 1 km, 2 km de distância do Gojo, ou menos que isso, ele não consegue sentir. Ele simplesmente não consegue sentir. E a mesma coisa pode estar acontecendo com a nave ali dos Simurianos, porque existia um Kalian dentro da nave. Se existe um Kalian dentro da nave e o Kalian ele tem um aspecto completamente envolvendo ao Mur, a energia espiritual, um grande poder ali de energia amaldiçoada, se ele tem realmente essa capacidade absurda, logo uma barreira sendo colocado ali na nave dos Simurianos é extremamente essencial para que eles não sintam, para que os humanos não sintam ali a energia amaldiçoada desse Kalian. Logo, a barreira deles era usada para esconder essa grande fonte de energia amaldiçoada. E isso faz a gente entender que tem um puta sentido o Dabura já saber utilizar uma barreira. Então uma expansão de domínio para ele é algo que ele coloca com os pés nas costas. É algo que ele nunca tinha pensado ali em Simuria, mas aqui, analisando os contextos de como os humanos vivem através da energia amaldiçoada, um poder amaldiçoado mais evoluído do que os deles, ele conseguiu realmente colocar ali em prática. E observando então o guia oficial de Jujutsu Kaisen fica ainda mais claro, né? Porque existem duas formas de você atingir a expansão de domínio. Pelo domínio simples,
Se você consegue ali o contrato para o domínio simples, você também consegue ampliar e gerar o seu domínio simples, ou através de dominar as técnicas de cortina e técnicas de barreiras. Então, vocês podem observar aqui que nós temos a formação, né? Você faz ali a manipulação de energia amaldiçoada, vem para o domínio simples e consegue a expansão de domínio. Ou você vem para a energia amaldiçoada, na verdade começa aqui dos sentimentos negativos, vem para o domínio inato, que é algo que é dentro do feiticeiro, né? Algo que o feiticeiro possui desde o seu nascimento. Tem o domínio sobre as cortinas, técnicas de barreiras, é a mesma coisa ali para expansão de domínio. Então, no caso, o Dabra, ele foi seguindo esse processo e essa racionalidade. O Dabra, ele tem uma técnica amaldiçoada e como ele já tinha o conhecimento sobre a barreira, ele simplesmente aplicou sua técnica amaldiçoada como acerto garantido dentro da barreira. Só que agora com a energia reversa. Isso é uma expansão de domínio, meus amigos. Nada mais, nada menos. É a questão de você tentar aprimorar e observar toda essa visão para criar uma expansão de domínio. Agora, eu também tenho que falar sobre a questão de que talvez Gege Akutami, por estar contando uma história rápida, né, que Jujutsu Kaisen Módulos teria uma história bem rápida, com no máximo ali 25, 26 capítulos, no máximo 30 capítulos, parece que a evolução do Dabra tá acontecendo de forma muito rápida, mas em comparação, é claro, com o Itadori. Mas a sua genialidade, ela é algo extraordinária já como Simuriano, já vivendo em Simúria. Então, a gente tem uma contrabalança aqui que pode afetar um pouco o personagem, que é a comparação com o Itadori. Gege demorou muito pro Itadori trazer a expansão de domínio, que foi só lá nos capítulos finais. O Dabra, ele conseguiu expandir o seu domínio em 20, 21 capítulos ali da trama principal. Então, da trama principal não, de Jujutsu Kaisen módulo. Então, pode gerar uma estranheza pra maioria, mas se a gente for no roteiro, se for na regra do jogo, né, nas regras do jogo, aí o Dabra está jogando com o livro debaixo do braço. O Dabra tá jogando com as regras debaixo do braço.